Pablo Marçal desaba ao receber uma das piores notícias, se não a pior notícia que ele poderia receber na sua campanha, ou pelo menos na disputa da Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal foi avisado aí, de certo modo, recebeu aí um aviso diretamente do Ministério Público que a casa vai cair, tá? E a coisa ficou um tanto mais complicada, o Pablo Marçal provavelmente está em choque nesse exato momento, e nós vamos falar um pouco mais sobre tudo isso e como abalou e se realmente o Pablo Marçal vai conseguir sair dessa situação, se ele não vai ser barrado pelo Ministério Público Eleitoral ou se vai. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Pablo Marçal, que se complicou um pouco mais. Ele vinha aí numa ascensão, numa carreira, né, se é que assim a gente pode dizer, meteórica no mundo da política, só que agora parece que a coisa desandou, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação do Pablo Marçal. Já aproveite e já deixa um like, porque é extremamente importante para você receber todas as notícias do mundo da política, tá? Então, vamos falar um pouco mais sobre a situação aqui do Pablo Marçal, que complicou, que, como diz o pessoal aí, a situação ficou difícil para o Pablo Marçal, que realmente deve estar em choque, tá? Praticamente o Pablo Marçal, todo mundo sabe, todo mundo conhece, que ele é um cara aí no mundo digital muito grande, é literalmente gigante, estava aí, pelo menos até um tempo atrás, disputando, pelo menos tentava disputar o cargo a presidente da República. Ele acabou desistindo dessa ideia e percebeu que haveria mais chances agora em 2024 para disputar a prefeitura de São Paulo. E na teoria ele estava indo muito bem, estava praticamente aí voando, né? Ganhou aí, ou pelo menos teve muita repercussão nos debates, né? Brigando lá diretamente com a Tabata, com o Boulos, com o Ricardo Nunes e apresentando até num dado momento algumas, né, propostas interessantes. Até num dado momento lá ele acabou falando da quantidade de câmeras que tinha em São Paulo, que era uma quantidade pequena, tipo 15 mil, salvo engano, câmeras de segurança, e em Londres, né, tinha 920 mil. Então, apresentou algo assim muito bom. E num dado momento, como eu já havia mencionado para você, ele vinha subindo, crescendo, tanto é que até mesmo o próprio Bolsonaro, recentemente, fez aí praticamente elogios ao Pablo Marçal, lá em Rio Grande do Norte. Então, a coisa ficou boa para o Pablo Marçal, que na teoria estava voando, estava praticamente aí tendo aí uma ascensão e parecia que tudo estava bem, que tudo estava bem tranquilo, ganhando, pelo menos tendo vários destaques aí em toda a rede nacional, vamos dizer assim. Só que a coisa mudou, o vento mudou, e aí o Pablo Marçal recebeu a primeira notícia ruim, que foi praticamente quando o próprio Bolsonaro, né, desmentiu praticamente o Bolsonaro mudou, subiu o tom e chamou o Pablo Marçal de mentiroso e retira o seu apoio ao Pablo Marçal, esse suposto apoio ao Pablo Marçal, e partiu apoiando aí, consequentemente, o Ricardo Nunes. Ou seja, né, a coisa começou a piorar para o Pablo Marçal. E se já não bastasse tudo isso, né, que de certo modo o Bolsonaro tem aí uma quantidade de votos significativa, recebeu, gostando ou não do Bolsonaro, ele recebeu mais de 50 milhões de votos. Isso seria muito significativo ao Pablo Marçal, receber um apoio do Bolsonaro. Agora ele vai e perde, tá? Até nesse exato momento o Pablo Marçal estava um tanto que desconcertado. Agora a coisa piorou de vez quando o Bolsonaro subiu o tom e chamou ele de mentiroso, tá? Tudo bem. E agora? Você deve estar se perguntando, tá, e agora, Cláudio? E o que mais aconteceu com o Pablo Marçal? É simples. O Pablo Marçal recebeu uma triste notícia, essa que é a realidade, vinda direta, na realidade recebeu literalmente uma bomba do próprio Ministério Público, que partiu para cima do Pablo Marçal e decidiu processar o Pablo Marçal. Essa que é a realidade, tá? Então a coisa ficou um tanto mais complicada. O Ministério Público Eleitoral não só, né, pediu a suspensão do registro de candidatura do Pablo Marçal, mas também partiu para cima, querendo aí uma investigação contra o próprio Pablo Marçal. Isso, de certo modo, cai como uma bomba, tá? O Ministério Público apresentou aí essa petição, né, esse pedido, e queria aí, ou quer na realidade, que a justiça faça uma investigação sobre o Pablo Marçal. E aí,
além de pedir, né, de certo modo, que ele impedir que ele seja prefeito, agora tá fazendo uma investigação, literalmente, contra o Pablo Marçal e investigando. Tá, tem coisa pior que isso? Tem, né? Como eu já havia mencionado, o Ministério Público Eleitoral ingressou com a ação, fez um pedido ao juiz que suspendesse o registro da candidatura do Pablo Marçal, mais conhecido aí como coach, né? E praticamente que abrisse uma investigação por abuso de poder econômico. Tá, e quem é que, consequentemente, está junto aí com o Ministério Público Eleitoral? A Tabata Amaral, tá? Literalmente, né? Até rimou. Mas a Tabata praticamente afirmou aí que o Pablo Marçal desenvolve uma estratégia de cooptação de colaboradores para disseminação de seus conteúdos nas redes sociais. Ou seja, o Pablo Marçal, na teoria, estaria aí utilizando, né, um apoio das pessoas nas redes sociais para poder disseminar. E aí, é extremamente complicado, pelo menos para a Tabata, que ia ficar muito atrás, e também o próprio Ricardo Nunes, né? Pelo menos ao meu modo de ver, eu não sei a sua opinião, mas aí a disputa estaria entre Boulos e praticamente o Pablo Marçal. Só que as coisas mudaram, as coisas pioraram aí para o Pablo Marçal e agora ficou difícil, tá? Porque o próprio Ministério Público partiu para cima, a Tabata também foi de modo agressivo e literalmente querem caçar aí a candidatura do Pablo Marçal sem que ele ao menos tenha a chance de disputar. Existe nessa situação, né, algo que é muito complicado, e eu vou falar para você dizer a minha opinião, tá? O próprio blog aí da Natália, Natuza Neri, procurou o Pablo Marçal para poder falar um pouco mais sobre essa situação. Ele informou que os seus advogados já foram notificados e que estão preparando aí uma resposta, mais conhecida aí, né, pelo menos no processo civil, né, numa contestação, não sei no processo eleitoral, mas é uma defesa. E praticamente o próprio Pablo Marçal disse que não tinha nenhum tipo de fundamento essa acusação contra ele. Lembrando que a própria Constituição fala que para condenar o Pablo Marçal tem que ter fundamento, artigo 93, inciso 9 da própria Constituição brasileira, tá? Se não tiver fundamento, essa decisão judicial pode ser cancelada. O Pablo Marçal afirmou isso, que não está utilizando aí nenhum tipo de financiamento, nem antes, nem na pré-campanha e nem na campanha. Tudo isso é uma tentativa de frear o Pablo Marçal. Essas foram as frases lá do Pablo Marçal. Eu acredito que, na minha visão, não dá para poder, de certo modo, ficar, né, caçando a candidatura de alguém. Essa que é a realidade, tanto do Pablo Marçal, do Boulos ou de qualquer um outro. Na minha visão, a disputa tem que ser ali, literalmente, né, nas urnas, tá? É claro, o Pablo Marçal poderia, de certo modo, ser, né, avisado, notificado, poderia receber uma notificação do próprio Ministério Público. Pablo, nós acreditamos que essa maneira como você está disseminando os conteúdos nas redes sociais é ilícita, né? E se você persistir nisso, a gente vai caçar sua candidatura. Agora, sem nenhum tipo de prévio aviso, simplesmente chegar lá e caçar, né, fica um tanto mais complicado. E aí você fala assim, tá, Cláudio, mas o que você está falando em relação ao Pablo Marçal aí, não tem nenhum tipo de fundamento. Tem sim. Esse próprio promotor, ele ingressou pedindo uma suspensão aí. Vamos colocar aqui que, supostamente, o Ministério Público, você sabe como é que é, né? Parte pra cima e quer processar. Eu não tô a fim de fazer nenhum tipo de contestação, mas vamos lá. Em relação ao próprio Pablo Marçal aí, sobre essa situação de caçar, o Ministério Público partindo pra cima dele, do próprio Pablo Marçal, tem um outro fator, tem um outro exemplo. A situação do Boulos, do Ministério Público pediu aí, salvo engano, a suspensão também da candidatura do Boulos e foi negada. Tá? Foi negada porque não tem nenhum tipo de fundamento. Se começar desse jeito aí assim, o próprio Ministério Público vai ficar, na minha visão, pode a qualquer momento decidir as eleições de uma maneira, né, estranha, né? Como que eu posso dizer, assim, para não me complicar? O Ministério Público não pode ficar, na minha visão, processando, tirando todo mundo. Essa que é a realidade. Na minha visão, na minha maneira de ver, tá? Porque senão fica uma situação complicada. Essa que é a realidade. Aí você fala, pô, Cláudio, mas você tá falando isso? Tô falando. Não tem aqui nenhuma intimidade, não apoio o Pablo Marçal, mas a gente tem que ser justo. Segundo o próprio Miguel Reale, que é um dos juristas brasileiros, o direito é um conjunto de regras que regulam a conduta da sociedade. Agora,
é para regular a sociedade, é para controlar a sociedade em situações extremas, né? E além disso, a pena e a punição, de modo geral, né, ela não pode ser diretamente a da mais pesada. Existem outras maneiras de educar. A pena, o próprio, salvo engano, acho que Platão falava que elas tinham o objetivo de corrigir. E aí você fala, pô, você tá fazendo defesa do Pablo Marçal, vivi para ver isso? Não, não é especificamente isso. É de um algo assim pra gente ser justo. Essa que é a realidade. Não adianta ser injusto. Da mesma maneira que podem caçar a candidatura do Pablo Marçal, pode caçar a candidatura do seu candidato aí a prefeito da sua cidade. E aí, como é que fica? Eu acho que deveria, ao meu modo de ver, né, com respeito ao cursus legis, mais conhecido como o fiscal da lei, o Ministério Público, que está lá na Constituição, salvo engano não, certeza que está na Constituição, o Ministério Público deveria notificar o Pablo Marçal de uma outra maneira. Aí caçar a candidatura, porque a Tabata e dentre outros lá estão partindo para cima dele, ao meu modo de ver, não é legal. Essa que é a realidade. É claro, a ação é um direito público subjetivo, e aí você fala, pô, o que é isso? Todo mundo tem o direito de processar, qualquer pessoa, tá? Todo mundo tem o direito. Agora, não significa que o juiz vai conceder. E na minha visão, a juíza não vai barrar a candidatura do Pablo Marçal e nem suspender. Agora, vamos analisar tudo isso aí, vamos ver, né? Analisar, né? A gente já analisou. Você vai emitir a sua opinião. Você acha que deve caçar a candidatura do Pablo Marçal? Coloca aí sim. Ah, eu acho que deve candidatar por isso, por isso. Ah, eu acho que não deve caçar por isso, por isso. Comenta aí. Na minha visão, acho que não vai ser caçado, mas eu quero ouvir, eu quero ler a sua opinião. Se você gosta de política de modo geral, tem um vídeo aqui, ó. Eu até coloquei a foto aí do Pablo Marçal, lembrando que é a matéria do Globo, tá? Dentre outros, G1, dentre outras Folha de São Paulo, tantas matérias aí, mas enfim, são essas matérias que eu acabei de fazer um compilado aí e falar pra você. Se você gosta de política de modo geral, tem um vídeo aqui, é só você clicar e dentro de 2 segundos a gente se vê e fala um pouco mais sobre política. Será um prazer ter a sua companhia. Aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira, e a gente se fala na próxima. Valeu!